Poli, sou professora universitária do curso de Direito da Unifagoc e também do curso de Direito da UFV. Leciono a disciplina Direito Processual Penal e sou advogada também. Exerço a minha advocacia na área de família, principalmente, trabalho com empresas, trabalho com demandas de outra natureza que não são da demanda da área familiar e na área familiar, via de regra, temos muito casos de violência doméstica. Para trabalhar conosco, vocês veem aí, chegou a nossa querida doutora Daniele Marota. Gostaria que ela fizesse a sua apresentação e dizer de antemão, Dani, que essa live, esse nosso trabalho hoje, ele não seria pleno ou completo se eu não tivesse te convidado. Verdade. E quero dizer também que nós temos uma ex-aluna muito querida que trabalhou comigo na UFV também, num projeto de extensão chamado Casa das Mulheres, que não vai estar conosco no vídeo, mas ela vai estar participando. Ela chama Maiara, ela mora em Mariana e hoje ela é advogada do Instituto Caritas, que trabalha com os prejudicados com o rompimento da barragem, aqui perto de Ouro Preto. Então, Maiara, não sei se você já chegou aí, mas se tiver chegado, seja muito bem-vinda, querida, e eu passo a palavra para a doutora Daniele fazer a sua apresentação. Uma boa noite a todos. Queria dizer da minha satisfação de estar participando dessa live, a convite da professora Luciene, que é uma pessoa muito especial na minha vida profissional, na minha vida pessoal, uma fonte de inspiração para mim, uma pessoa que eu pretendo nunca dizer um não na minha vida. Sempre que eu puder, minha tia Lu, muito amada, eu vou atender aos seus convites, que inclusive são muito prazerosos, né? Meu nome é Daniele Marota, eu sou juíza titular da Vara Criminal de Execuções Penais e Fiscais de Visconde do Rio Branco. Eu ingressei na magistratura de Minas Gerais no ano de 2007, no concurso de 2006, com ingresso no ano de 2007. E durante esses 13 anos de magistratura, eu sempre estive atuando em vara com competência criminal, 5 primeiros anos em vara única, mas também com competência criminal, e esses últimos 8 anos na vara criminal aqui de Visconde do Rio Branco. Então, eu sempre tive um contato muito direto com esse tema que a gente vai abordar hoje, né? Ressaltando que eu sempre trabalhei nos casos de violência doméstica enquanto magistrada, né? Já sob a luz da Lei 11.340 de 2006, né? Porque ela entrou em vigor em outubro de 2006 e eu entrei na magistratura em março de 2007. Então, sempre trabalhei nesses casos, né, da violência doméstica, já com essa regulamentação da Lei 11.340, a conhecida Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei que a gente tem um carinho especial por ela, por todo o contexto histórico que envolveu a sua formação, né? Para quem não sabe, a Lei Maria da Penha, ela pega esse nome de uma brasileira, senhora Maria da Penha Fernandes, que durante muitos anos sofreu violência doméstica por parte do ex-marido, vários tipos de agressões, 2 tentativas de homicídio, que culminaram, inclusive, numa lesão grave, irreversível, deixando-a paraplégica. E os processos da senhora Maria da Penha foram marcados por muita morosidade, por muita ineficiência do Estado, o que despertou especial atenção internacional para esse déficit que o Brasil tinha com esse tipo de demanda processual. Então, em razão disso, o Brasil foi condenado a pagar uma indenização a Maria da Penha pela morosidade, pela ineficiência da prestação jurisdicional, na ordem de $20 mil. E também ele foi condenado por morosidade, descaso com esse tipo de temática. E a obrigação de fazer, né, de legislar. Sim, e condenado, né, a tomar providências para simplificar e dar celeridade a esse tipo de demandas. E doutora aí, em face disso que surge a nossa lei.
Veja bem, como que o Brasil demora, né? Porque a proteção à mulher, a proteção ao idoso, a proteção ao direito da criança e adolescente, todos já previstos lá em 1958, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E como que demora, né, assim, a consolidar a lei e ela realmente ser compreendida por todos, né? Na verdade, a Lei 11.340, né, além dela ser fruto, né, dessa retaliação que a gente sofreu no cenário internacional, ela veio regulamentar, professora Luciene, o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição de 88. 88. Ela veio regulamentar esse artigo em 2006, né, para ver como que a gente demora a caminhar, né, nesse cenário. Mas graças a Deus, hoje a gente tem essa lei que é considerada, dentro do cenário internacional, ela, por vezes, é elencada entre as 3 mais bem elaboradas. Então, é uma lei que realmente a gente tem um carinho especial por ela. Ela é um avanço, sim. Ela representou muitas conquistas. Né? E precisa ser aplicada, porque sim. E precisa ser aplicada. Inclusive, doutora, essa motivação nossa de falar sobre violência doméstica hoje é bem plausível no momento que a gente está vivendo, porque assim, a violência doméstica ela sempre existiu, agora ela passa a ser reprimida de uma forma mais severa, as mulheres elas começam a ter voz, mas a nossa cultura ela precisa modificar. Essa cultura de achar que a mulher que deu causa à violência, que na verdade a conduta do marido violento ela é justificada porque a mulher ela não muda, porque ela tem cabeça dura, porque ela é muito vaidosa, porque ela não pediu autorização, não pediu permissão. Então, aquela cultura patriarcal ainda muito arraigada na sociedade, ela faz não só a mulher ser vítima, mas o próprio homem. Porque o homem, não como vítima da violência doméstica, mas o homem dentro de um sistema onde ele nasceu e foi criado vendo essa história se repetir. Então, a necessidade dele ser mais valente, dele ser mais forte, mais resistente, dele ter mais consciência da gravidade desse tipo de ação que não externa amor, porque bater porque te amo, matei porque te amo, porque você só pode ser minha, se você não for minha não vai ser mais de ninguém, isso não pode mais ser culturalmente aceito, né? Uhum. Uhum. O amor não mata, né, Tchalu? O amor não mata. Olha só, nós tivemos uma palestra na Unifagoc há pouco tempo. A senhora estava lá com o doutor Vinícius Bigonha. E aí ele conta um caso e fala assim, matei por amor. Então fala, pô, cara, se você não podia, um ou outro não podia viver, então por que você não se matou? Teve que matar ela. Porque ninguém mata por amor, né? O amor cuida, o amor é um sentimento nobre. Doutora Úrsula Rodrigues está dizendo aí, ó, não existe crime passional, isso mesmo. Passional, O amor, ele é um sentimento muito nobre, né? Que deles a gente só extrai coisas boas, né? Na verdade, o que mata é o egoísmo, é a possessão, né? É a falta de compreensão, é essa falta de uma educação mesmo, de uma cultura mais pacífica, de melhor convivência. O que destrói, o que mata, o que humilha, né? O que machuca são sentimentos de níveis mais baixos ao amor. O amor, ele só constrói, ele só eleva, né? Mas a gente tem essa complicação aí de compreensão desses sentimentos, né? Que muitas vezes se misturam, amor, possessão, ciúmes exacerbado, né? Falta de cultura. Isso tudo vai caminhar e vai refletir dentro das nossas famílias, né? Que é o lugar que a gente convive mais intimamente, é o lugar onde os nossos freios são mais
enfraquecidos, né? São mais elastecidos. Na vida social, fora da família, a gente tem mais cuidado de manter algum tipo de postura. Na família, a gente meio que relaxa. E ao contrário, né? Que é o lugar onde a gente deveria ter mais cuidado, mais porque é ali que está a nossa atenção. essência. Mas Doutora Daniela, infelizmente, só aproveitar que o momento, está chegando muita gente aqui na nossa live. Vou só coisa reiterar boa. a apresentação que eu fiz, o convite da sua participação, doutora Daniele Marota, juíza titular da Vara Criminal da Comarca de Visconde do Rio Branco. Né, doutora? Sim. Doutora, agora a senhora estava falando de amor, e na verdade, né, nós dizemos que o amor não mata. Mas a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela não trabalha com a violência doméstica só aquela praticada por parceiros, por companheiros, por marido e mulher, namorados, né? Ela abrange também outras pessoas que integram o que nós chamamos de círculo de convivência familiar. E nesse círculo, né? E nesse círculo de convivência familiar estão os enteados, os sobrinhos, as tias, as primas, Sogro. a empregada doméstica que mora lá na residência, que convive diariamente. Os colegas de república Os vão colegas entrar de dentro do república. âmbito E assim, né, bem importante a gente dizer para as pessoas que estão chegando é que a Lei Maria da Penha, ela visa realmente proteger todo esse público quando ela coloca, né, que a lei ela vai se aplicar a proteger mulheres nas suas relações de afeto, familiares ou no âmbito doméstico, familiares ou não, mas relações de afeto, familiares ou no âmbito doméstico, e diz que nas relações homo ou heterossexuais. Uhum. Essa questão de aplicação da lei, professor Luciene, ela hoje tem gerado para gente que mexe no dia a dia um grande desafio, porque como a lei foi um avanço e ela é uma lei boa, ela se atualiza praticamente todo ano, a gente tem inovações na lei 11.340, sempre buscando aperfeiçoamento, né? Cobrindo aquelas lacunas que a gente vê no dia a dia que não estavam funcionando direitinho. O legislador se preocupa em estar atualizando a lei. Então, ela é uma lei realmente ela é uma lei que o brasileiro tem que se orgulhar. E como ela veio trazendo essa inovação, essa proteção, hoje ela é suscitada para ser aplicada em vários casos. Inclusive, assim, é óbvio que a gente tem que lembrar, o artigo 1º da lei, professora Luciene, ele determina o seguinte: essa lei cria mecanismo para coibir, prevenir violência doméstica e familiar, que era a questão do artigo 226, parágrafo 8º. Da Constituição Federal. Contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Então, o que a gente tem na lei hoje? Ela é muito clara, o âmbito de atuação dela. Primeiro, ela se aplica a todo tipo de violência? Não. É violência doméstica e familiar. E segundo, contra a mulher. Só que ela é uma lei que, como eu já disse, ela tem uma evolução muito legal, ela tem um avanço de normas protetoras, de eficiência, ela realmente conseguiu trazer essa dinamicidade dentro do processo, ela trouxe celeridade, ela trouxe simplificação ao rito. Muitas vezes hoje a gente se depara com situações em que se as partes buscam a aplicação da Lei 11.340 sem ter todos os requisitos dela. A senhora está falando especificamente, por exemplo, um casal homoafetivo, quando uma mulher agride outra mulher,
ou um casal homoafetivo quando um homem agride um homem? O maior problema está quando um homem agride um homem. Porque, na verdade, é o seguinte, o sujeito ativo da Lei Maria da Penha pode ser um homem ou uma mulher. O autor do crime aí pode ser um homem ou uma mulher. Agora, a questão toda é que toda a redação da lei e todo o histórico da lei que justificou sua criação trazia em si a necessidade de proteção à mulher. Então, a gente tem um grande problema hoje, quando a gente, por exemplo, tem uma relação familiar, por exemplo, dois irmãos que brigam dentro de casa. E aí eles vêm querendo, né, a vítima, por óbvio, vem querendo a aplicação da 11.340. Mas aí a gente já tem até a circunstância lá do artigo 129, que é a violência no âmbito doméstico. Doméstico. Só que o que está acontecendo? Hoje a formulação do conceito de família está evoluindo muito, a gente está vivendo, né, uma modificação social muito grande. E isso tem sido pedido corriqueiramente na justiça, sob o fundamento do princípio da igualdade. E as pessoas que pedem essa aplicação, elas fundamentam o seu pedido no artigo 5º da Lei 11.340, no parágrafo único, que fala o seguinte: as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Orientação sexual. Aí eles usam esse argumento e o princípio da igualdade, e fundamentando o seguinte, que o artigo 226, parágrafo 8º, ele tem preocupação com o quê? O que o nosso legislador quis proteger? E realmente o artigo 226, parágrafo 8º fala, né? A família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado assegura assistência à família. O Estado assegura assistência à família na pessoa de cada um dos seus membros que integram, criando mecanismos para coibir violência no âmbito de suas relações. Então, aí as pessoas que pedem justificam nisso, que na verdade a Lei Maria da Penha tinha que ser aplicada a quaisquer casos de violência familiar, doméstica, independente de quem fosse vítima. Bom, estávamos falando sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006, para as relações homoafetivas. E a grande discussão que nós vemos travar na doutrina e também na jurisprudência, interpretando a Lei Maria da Penha, é que ela, como ela está de acordo com a Constituição Federal no que tange à proteção à família e a necessidade de se coibir todas as formas de violência, que ela também deveria ser aplicada em favor de homens que, numa relação homoafetiva, sejam vítimas de violência doméstica. A doutora Daniele vai continuar dando as... Eu queria fazer uma ressalva em relação a uma perspectiva da própria doutrina, que vem nos informar, né, e isso muita discussão nesse aspecto, que a lei é específica para proteger mulheres, que o Código Penal prevê, no parágrafo 9º, salvo engano, do artigo 100, a figura da lesão corporal qualificada quando praticada contra os integrantes da família. Temos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê penas gravosas para a violência doméstica praticada contra crianças, com a violência praticada contra crianças. Então, que essa lei ela teria o objetivo específico... E a gente tem o Estatuto do Idoso também. De proteger mulheres, dando cumprimento à orientação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e que ela seria efetivamente a mulher a destinatária dessas normas de proteção. Sim. A discussão toda foi travada dentro desses termos que eu passei para vocês anteriormente, né, dizendo que, na verdade, quem pleiteia, né, a aplicação da 11.340 para a vítima homem, fundamenta nessa questão do princípio da igualdade, que a Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, ele quer proteger a família como um todo, então que deveria ser aplicada a todos os casos de violências familiares. Doutora Daniela, eu vou fazer o seguinte, eu queria que o pessoal que está assistindo a nossa live mandasse uma mensagem
mensagem e dissesse para mim se está vendo a senhora ou não. E se está me vendo, porque o seu vídeo está dando pausa para mim. Só um minutinho. Talvez seja a conexão mesmo. Mas então, doutora Daniele, porque eu realmente não estava conseguindo te ouvir, né? Eu queria falar sobre a questão da violência doméstica nas relações homoafetivas. Qual que é o entendimento da senhora, que vai ao encontro do entendimento dos tribunais? O pessoal está dizendo que os ambos vídeos estão travando, mas que nós duas estamos sendo vistas. Então tá bom, vamos tentar então. O meu entendimento é que a lei é específica de proteção às mulheres. Em vários dispositivos dela, ela é clara nisso, ela chama atenção, o artigo 1º é claro que o objetivo da lei é prevenir e coibir violências domésticas contra a mulher. Um outro argumento que eu acho que é muito forte é o artigo 4º da lei, porque ela é a regra de entendimento sobre a lei. E o artigo 4º determina que na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e o fim social dela foi aquela história toda lá da Maria da Penha que eu já contei para vocês, especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Então, eu acho que a lei é muito clara nisso, ela é uma lei específica, como a senhora mesmo já disse. A gente tem outros instrumentos para coibir essa questão de violência de homem, né, contra um homem, né, que é o artigo 129, parágrafo 9º. A gente tem, a senhora citou a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem também o Estatuto do Idoso, que também faz a prevenção aí, de violências domésticas na questão do idoso. Na minha compreensão, a lei é específica para a mulher, por causa de todo o histórico dela, por causa dos dispositivos que são claros em fazer menção à violência contra a mulher, por causa do artigo 4º da lei, que ensina a interpretá-la e trata que ela é especialmente dedicada à violência à mulher. Então, eu sigo o posicionamento aqui na minha vara, que é o posicionamento do STJ, é o posicionamento majoritário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o sujeito passivo da Lei Maria da Penha é a mulher. Agora, é óbvio que a gente tem que lembrar que hoje a gente tem um conceito de mulher também um pouco mais elastecido. Inclusive, a doutrinadora Maria Berenice Dias, que é muito forte nessa temática de direito de família, né, uma pessoa muito respeitada, ela já se pronunciou acerca do tema e ela foi muito clara em dizer que lésbicas, transexuais, travestis, transgêneros, que tenham a identidade social como a do sexo feminino, também são destinatárias. Então, isso aí é uma evolução que já está permeando os tribunais, né? E é uma nova realidade que a gente vai ter que enfrentar. Doutora, agora, uma coisa eu que eu queria falar é sobre as medidas protetivas da Maria da Penha. As medidas protetivas isoladamente, às vezes elas são aplicadas sim, em casos de violência entre homem e homem dentro da família, porque realmente é um estatuto bastante evoluído, tem algumas medidas que o CPP não tem. Então, ali, às vezes, a gente tem até um caso, assim, que tem um doutrinador que ele chama Sérgio Ricardo de Souza, e ele dá um exemplo claro, ele fala assim, olha, às vezes um casal, né, em que a mulher tem um porte de arma. Posso pôr o meu caso, eu tenho um porte de arma, meu marido não tem, eu tenho. E eu entro numa briga com ele e ameaço ele ameaço com a arma e etc. Uma das medidas cautelares da Maria da Penha é restringir esse porte. Restringir o porte Aí de fala arma. assim, nesse caso, vamos aplicar isoladamente as medidas cautelares, porque isso também é o poder geral de cautela do juiz, né? Não afetaria. Exatamente, doutora. Exatamente. Para impedir um mal maior, né? Então, assim, esse poder geral de cautela faz com que, nessa visão ampliada do caso concreto que vocês vão ter, o judiciário vai ter, que ele possa exercer esse poder geral de cautela em prol de ambos. Isso, porque da família. Da família, da família. Doutora,
Antes da gente falar um pouquinho mais das medidas protetivas, eu acho importante nós distinguirmos as diversas formas de violência que a Lei Maria da Penha traz. Porque é muito arraigado também na cultura social de que a violência doméstica é só a violência física. O espancamento, o tapa na cara, o puxão de cabelo, a sacudidela, né? Que pode chegar até as raias do feminicídio, que é a morte da mulher pela sua condição de mulher. Uma figura trazida aí para a nossa lei em 2015, está lá no Código Penal, uma figura qualificada do homicídio. Mas a violência, ela não é só a violência física. A violência, ela é tratada na Lei Maria da Penha de diversas formas. A primeira delas que a gente vê é a violência psicológica. É aquela que o homem fala, você é feia, você é burra, você é incompetente, compara a mulher, né, a figuras de animais em razão do corpo, por exemplo, tira a autoestima da mulher e a mulher ela acaba acreditando que ela é aquilo. E ela não consegue ser feliz ou ser plena por conta dessas limitações. Bom, professora Luciene, queria fazer um parêntese nessa colocação da senhora, que realmente as pessoas não conseguem perceber no dia a dia o malefício que a violência psicológica ela causa. Talvez, e isso eu vejo muito com as minhas vítimas aqui, talvez a lesão física, ela cure, ela passe muito mais rápida, a depender da intensidade dela, do que a lesão psicológica. Com certeza. Aquilo ali, chegam vítimas para mim que não têm noção de autoestima nenhuma. Elas se sentem um lixo e o trabalho ali vai ser de anos ou de uma vida inteira para recuperar esse alto valor, esse alto reconhecimento. E, doutora Daniele, essas violências, elas não vêm isoladas, porque, via de regra, a violência física, ela vem acompanhada da violência psicológica. Da financeira. Financeira. Nem sempre o violentador psicológico agride, mas, via de regra, o violentador físico, ele é também um violentador psicológico, né? A senhora falou da violência patrimonial, isso é muito comum. Mulheres que abrem mão da sua herança, do seu patrimônio recebido gratuitamente, porque o marido, o companheiro, a companheira faz pressão para que ele adquira um carro novo, para que ele reconstrua ou construa um imóvel nos fundos da casa da mãe dele. Para na hora de separar, ela não ter nem direito à terra nua. Né? Então pega o dinheiro para ou se tiver direito vai ter que lutar muito. Tem uma pergunta aqui, a Márcia Valéria Colli, mas está parecendo minha irmã, mas a foto é outra. Está colocando aqui, quem protege um homem que é mais passivo e que sofre agressões psicológicas e até física da esposa? Responde essa, doutora Daniele. Quem é que vai proteger o homem que apanha e sofre violência psicológica da esposa? O Código Penal. Ele protege. Né? Aí, se ele for idoso, a gente tem o Estatuto do Idoso também, que vai ajudar a proteger. Né? É isso aí, e como eu disse anteriormente, né, em matéria de medidas cautelares, tem sido bem aceitas a aplicação das medidas para o homem. Porque a gente sabe, doutora, assim, que tradicionalmente, culturalmente, é a mulher que está na relação mais fraca. Ela é fisicamente mais fraca, né? Ela é fisicamente mais fraca, ela é economicamente menos empoderada, ela socialmente, muitas vezes, ela é menos incluída do que o homem. Então, em relacionamentos dessa natureza, a gente vê que a violência contra a mulher ela é muito mais recorrente. Agora, um dado interessante, doutora, que a gente vê que dados do IBGE de 2013, 7 anos atrás, diz que nós temos quase 104 milhões de mulheres. 104 milhões de mulheres. E diz que os atendimentos no SUS
em 2011, foram de 70 mil mulheres. A progressão desses casos para dados atuais é de mais de 70% também. Os atendimentos aumentaram muito. Então, eu vejo que as mulheres elas estão menos tolerantes a esse tipo de violência. E aí, como houve uma sobrecarga de atendimento no SUS, veio uma nova inovação legislativa, digamos assim. Um acréscimo na Lei Maria da Penha, que agora faz com que o SUS ele possa buscar ressarcimento contra o agressor. Porque a violência doméstica é um caso de saúde pública. Está picando a sua fala. Está picando, né? Eu estou falando, doutora, que hoje as mulheres, o número, os casos de violência aumentaram muito. E o SUS... Está travando. Está travando, né? Mas agora parece que não é a minha internet, não. Tá? Eu vou fazer um comentário e depois eu repito para a senhora o que eu falei, tá? Eu vou pedir para o pessoal me responder aí se está me ouvindo. E aproveitar para dizer que tem uma... Tá dando. Tá. Bom, vamos lá. Então, que hoje o SUS ele pode obter o ressarcimento do marido agressor, porque o número de casos de mulheres vítimas de violência aumentou demais o número de atendimentos no SUS. Está falhando, né? Pessoal, responde aí para mim se vocês estão me ouvindo. Tá. Então, doutora, olha só. Melhorou? Melhorou? Bom, gente, vamos falar do feminicídio. Doutora, o feminicídio previsto no Código Penal, nós temos que hoje a média de assassinato é de 4,8 assassinatos por uma população de 100 mil mulheres, né? E nós estamos na 5ª posição no ranking mundial. Voltou, né? Agora voltou. Você repete um pouquinho aí para trás, que eu perdi tudo. Repetir. O que eu falei, doutora Daniela, é o seguinte, que como de 2011 para cá aumentou muito o número de mulheres que procuram a rede pública de saúde para serem atendidas, nós tivemos uma recente modificação na Lei Maria da Penha, em que agora o marido agressor ele é obrigado a ressarcir o Sistema Único de Saúde pelos gastos dispendidos no tratamento psicológico e físico da mulher agredida. Essa foi uma das últimas inovações aí, né, da Lei Maria da Penha, né? A última foi de semana passada, né? Essa foi uma das últimas aí inovações bastante interessantes, né, que estão aí no artigo 9º da lei, que veio incluir o parágrafo 5º e parágrafo 6º, né, na legislação, fazendo essa responsabilização do autor, né? Acredito que a gente vai ter um pouco de dificuldade com isso na prática, mas acho que vale a pena, sim, principalmente que tem autores que têm condições financeiras de arcar. Outros não. A gente vê que a lei ela é criada, mas ela não vai ter essa eficácia imediata justamente para conseguir, inclusive, saber o quanto efetivamente foi gasto, né? Isso. Doutora Daniele, sabe quem entrou aqui agora? Daniel Naif. Daniel Naif. Manda um beijo para você, Daniel. Coisa boa, né? Tô vendo muita gente conhecida aqui. Vou mandar um abraço para minha sobrinha, que eu já vi que entrou. Meu cunhado, que eu vi que entrou aqui agora. Tô bem bairrista, né? Muita gente conhecida. Um abraço para todo mundo. Muito bom, muito bom. Doutora, vamos falar um pouquinho agora desse período de isolamento social. Eu sei que nós não estamos obedecendo da forma devida os decretos federal, estadual, municipal. O bar está tendo muito movimento, você anda na rua, tem muito movimento, acredito que em Rio Branco também tem muita gente na rua. Mas eu vi recentemente uma matéria
que me chamou a atenção do Senado Federal, que destacou numa sessão plenária do beijo para minha Senado. nora que acabou de entrar aí, tá? Tá me chamando a atenção aqui. Um beijo para Laís Horta, minha nora. Laís É Horta, grande isso mesmo. combatedora de violência doméstica. Muito bem, Laís, participa aí. Mas a gente vê aqui, ó, que o Senado, ele destacou a necessidade de serem feitas as denúncias, tanto pelos vizinhos, quanto pelos familiares, quanto pelas pessoas que venham a tomar conhecimento dos casos de violência doméstica que tendem a aumentar neste momento de isolamento social. Porque, querendo ou não, você não pode sair. E você vai ficar dentro de casa, via de regra, com o marido agressor, um companheiro agressor. Então, assim, o quanto que é importante a sociedade, ao tomar conhecimento desses casos, que, por favor, noticiem, comuniquem, denunciem, né? Com certeza. A gente já está esperando isso, sabe? Um incremento aí nos números de violência doméstica, porque, na verdade, vai ter um incremento no número de atritos, né, professor Luciene? Porque, na verdade, as pessoas estão confinadas dentro de casa. Um número de horas que nunca estiveram acostumadas a conviver, né, de forma tão próxima. E tendo que dividir, às vezes, espaços muito pequenos, né, tem que dividir a televisão, tem que dividir os entretenimentos e tudo mais. Muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras. Isso também é um outro fator que, às vezes, gera incremento nos quadros de violência. Então, a gente já está esperando isso. O estado do Rio de Janeiro já está trazendo dados já preocupantes. Mais de 50%, né? Mais de 50%. E isso reflete essa cultura, né, do nosso país de dificuldade de convivência, dificuldade do respeito, dificuldade... Doutora Daniele. Oi. Oi. O Daniel Naif fez uma pergunta que ele está querendo apertar a gente vai ter que responder ele, ó. Daniel, você para, tá? Ele está querendo saber o seguinte, que nas medidas protetivas... Quem? A minha conexão está travando, a Adriana Ferraz está... Está um pouquinho, está travando um pouquinho. A pergunta do doutor Daniel Naif, gente, vou dizer para vocês, Daniel Naif, ele foi meu aluno na Universidade Federal de Viçosa, creio que deva ter estudado com a Daniele, né, Daniele? Sim. E ele hoje é promotor de justiça no estado de Goiás. Na última live que eu fiz na semana passada, o doutor Daniel Naif participou também. Então, Daniel, quero te dar, assim, um abraço muito querido nesse momento, viu? A pergunta do doutor Daniel é o seguinte, o Daniel, é o seu celular que está travando, tá? É a sua internet. A pergunta dele é a seguinte, no deferimento das medidas protetivas de urgência, não tem o exercício do contraditório, né? Então, aí, como que seria a defesa, por exemplo, no contraditório do agressor? Creio que é essa a pergunta, né, Daniel? E aí, eu particularmente, eu entendo que, neste caso, como se trata de uma medida protetiva de urgência deferida em prol da mulher, o que vai caber ao agressor é a impetração de um habeas corpus, por exemplo, né? Ou aguardar que entre em vigor aí o papel do juiz de garantias, para que o próprio juiz de garantias possa analisar essa situação e verificar se essa situação é ou não de aplicação de medida protetiva de urgência, né? O posicionamento que eu queria colocar para o Daniel aqui, está me escutando aí, Luciene? Eu estou te escutando. Tá. Parece que tem aqui para você conectar e desconectar. Eu vi aqui também essa mensagem aqui. Vou mudar de novo aqui o modo de conexão. Tá, desconecta que eu te chamo de novo. Desconecta que eu te chamo de novo, tá? Então, pessoal, para quem está chegando aí, né? Muita alegria ver todo mundo chegando, participando.
Queria falar um pouquinho mais do feminicídio. Como a gente estava explicando, que a Lei Maria da Penha, em alguns casos, ela pode... Voltou muito bem. Voltei bem? Então, Voltou com bem. relação à pergunta do Daniel, eu queria primeiro fazer uma consideração o seguinte, que não necessariamente não tenha que ter o contraditório. Na verdade, a própria legislação, ela prevê a possibilidade do contraditório no deferimento das medidas. Acontece, porém, que elas são medidas de urgência e elas chegam em um bando para a gente. Então, é complicado hoje em dia a gente administrar audiências e tudo mais, tem sido bem complicado, que é audiência de custódia e várias outras coisas. Tá me ouvindo, Luciene? Tô ouvindo e tô morrendo de rir, porque eu tô jogando beijo pros meninos. O Diego Candian chegou aí agora. Oi. O Diego Candian chegou agora. Doutor Diego, Ó, nosso o delegado Diego, grande regional. abraço, Diego. Diego foi meu aluno também. Mas ele Então, a gosta mais questão é o seguinte, na minha vara, qual que é o procedimento que eu uso? Em regra, eu faço aplicação imediata ali das medidas, leio o caso, vejo quais que são as pertinentes, adequadas, e depois eu permito, sim, esse contraditório diferido para o réu. Então, assim, é muito comum que eles venham peticionando através de advogado e colocando para mim assim, eu não tenho condições de ficar... por exemplo, tá me escutando, Luciano? Tô, Tá totalmente. travando de novo. Tô Tá me escutando. escutando? Tô sim. Tô. Tá? Então, aí é muito comum que eles venham me dizendo assim, eu não tenho condições de manter 200 metros de distância, porque eu moro numa casa tal que tem 100 metros de distância da vítima, e traz aquela comprovação e tudo mais, e aí eu vou adequando essas medidas àquilo que eles trazem para mim, em um contraditório diferido no tempo, entendeu? E é um Doutora contraditório também Daniele, que a gente tem. Oi? teve um... Eu não estou Teve escutando uma... você, professora. Então, talvez seja o volume aí do seu que tenha sumido. A pergunta é, o que é o contraditório? Chegou uma pergunta aí de um ouvinte querendo saber um espectador, a Márcia, querendo saber o que é contraditório. Contraditório num processo judicial é o direito de resposta. Então, se o juiz aplica uma medida protetiva contra o agressor, a pergunta é se esse agressor teria o direito de se defender dessa medida protetiva. Esse é o contraditório, é o direito de resposta. Ouviu, doutora? Doutora Daniele não está nos ouvindo, mas daqui a pouquinho a Eu conexão não dela... estou te ouvindo. Pois é, mas não é aqui não, é Eu vou aí. desconectar e vou entrar de novo, Tá tá? Só bom. um minutinho. Outra vez. Bom, gente, eu gostaria de destacar aqui para vocês uma outra questão muito importante que nós devemos perceber, né? Que essas medidas de proteção... Aí, ó, a Márcia já disse que não, doutora Daniele. Aí ela saiu e daqui a pouquinho eu chamo ela. As medidas de proteção, na verdade, são medidas... As medidas de proteção são medidas deferidas em favor da mulher, que vão desde acompanhamento até a casa dela para ela retirar os seus pertences, um abrigamento da mulher e outras medidas de proteção que se relacionam diretamente à mulher. Agora, existem medidas de proteção que obrigam o agressor. Como foi o exemplo que a doutora Daniele Marota deu, quando o agressor faz uso de arma de fogo e a medida que ela aplica é tirar do agressor ou suspender ou mesmo cancelar o porte de arma que esse agressor possua.
Então, quando é deferida uma medida protetiva, a gente está na pergunta, doutora Daniele, da impossibilidade de existência do contraditório. E aí a senhora explicou o contraditório diferido, que é aquele específico para cada circunstância. Adequação da medida protetiva à circunstância de violência que seja noticiada, né? Uhum. A gente tem feito isso aqui, eu estou até vendo aí o Daniel colocando aí, né? Após o deferimento das medidas protetivas de urgência, tem se arquivados os autos. A gente arquiva, sim, não imediatamente, e quando tem esses peticionamentos, eu tenho por bem reanalisado, até porque as cautelares podem ser reanalisadas e adequadas a qualquer momento, eu tenho por bem feito isso. E tem casos, inclusive, que o réu pede que eu marque uma audiência especial. Ali, ainda dentro do procedimento, e eu marco a audiência especial, sim, porque o objetivo nosso é a verdade real e a pacificação familiar também, né, como um objetivo máximo. Então, aqui na minha vara eu tenho feito isso, sim. Doutora Daniela, eu queria só destacar, faltam 8 minutos para a nossa live acabar. Eu vou tocar em um assunto e queria que a senhora tocasse em outro. O assunto que eu vou tocar é sobre a possibilidade, a impossibilidade, melhor dizendo, a impossibilidade de ser aplicado na situação de violência doméstica o acordo de não persecução penal. Vejam bem que o acordo de não persecução penal é uma medida nova que nós já discutimos aqui numa live anterior, que foi trazida pelo pacote anticrime, possibilitando o promotor de justiça fazer um acordo com o autor do crime, considerando a natureza do crime, a pena aplicada ao crime. Então, de acordo com o crime, o promotor, ao invés de oferecer a denúncia, ou seja, processá-lo criminalmente, o promotor fazer um acordo de não instaurar a ação penal. Esse acordo de não persecução penal, ele foi introduzido agora no Código de Processo Penal, mas lá no artigo 28A, e ele deixa claro que ele não se aplica aos casos de violência doméstica, nem aos crimes praticados em situação, os crimes praticados em situação de violência, e especialmente não se aplica aos crimes em situação de violência doméstica. Ou seja, ressalta mais uma vez o quão graves são as agressões, os crimes praticados em situação de violência doméstica, o quanto que o Estado, através do juiz, né, o Estado juiz, o Estado Ministério Público, devem agir no sentido de coibir, de reprimir esse tipo de prática, mas sem esquecer que a justiça negociada, ela pode se realizar em pequenos momentos, como este, por exemplo, de dar o contraditório diferido quando da aplicação das medidas protetivas em relação à mulher. Né? Quando o juiz vai ouvir o marido agressor, o cônjuge agressor, o companheiro agressor ou a agressora, entender a situação e ver que tipo de medida é mais adequada para aquela circunstância. Então, é importante conhecer o caso, atender todo o caso como se o caso fosse único. E é único. Mas eu entendo bem essa questão do pacote anticrimes e eu acho que eles seguiram uma coerência bem clara da Lei Maria da Penha, né? Porque a própria Lei Maria da Penha, no artigo 41, ela impede que seja aplicada a Lei 9.099. Então seria incoerente, né? Então seria incoerente que tivesse essa questão agora com o acordo de não persecução, né? Porque, na verdade, os institutos da Lei 9.099, muitos deles se assemelham aí à questão da não persecução, né? A transação, o SUSPRO, né? É uma forma também, né? Justiça negociada, né? Doutora, tem duas perguntas aqui que eu queria que a senhora respondesse. A primeira é quando a própria vítima desobedece a medida protetiva, ou seja... E a outra é porque a gente só tem mais 4 minutos. Então, é 1 minuto para cada pergunta. E a outra é se as medidas protetivas têm um prazo. Então,
Tem juízes que fixam prazos de medida protetivas aí de dentro de 6 meses. Tem alguns casos, conheço alguns colegas, principalmente de Juiz de Fora, que estão usando esse prazo de 6 meses. A medida protetiva, na verdade, ela tem uma natureza cautelar, né? A gente, aqui em Visconde do Rio Branco, a gente tem mantido durante o procedimento e verificando a necessidade. Agora, é óbvio que depois que o processo se encerra, e a gente tenta encerrar ele com a maior celeridade possível, elas vão cair por terra, porque não vai ter o procedimento principal. Enquanto durar a urgência também, né, doutora? A gente vai sentir isso muito na audiência, a gente vai sentir. Eu não tenho uma convicção formada para a pessoa que me perguntou sobre isso aí, de prazo, eu não tenho uma convicção formada de um prazo. Me perguntar assim, quantos dias que dura? Tem caso que ela dura 3 dias e a vítima vai lá e fala com o amigo assim, não preciso mais. Né? Tem casos que eu vejo que ela precisa de ficar até na sentença e ainda assim eu reforço às vezes na sentença ali para a questão dos recursos e tudo, que eu vejo que ainda tem algum risco e mando intimar de novo, mando reavivar aquilo ali. É uma situação bastante melindrosa. Então, assim, doutora, e quando a vítima descumpre? Quando a vítima... Eu tenho vítimas que descumprem. Aí eu não considero que o réu descumpriu, eu não considero que ele cometeu o 24A da Lei 11.343. E é um criminoso. Ela liga para ele, pede para ele ir na casa dela, né, para comprar o remédio, ele ir lá entregar. Então aí é complicado, né? E eu acho até que nesses casos a gente tem até trabalhado com uma desistência dela das medidas protetivas. Porque ela está alegando a própria torpeza para poder prejudicar ele depois. Com certeza, com certeza. Doutora, professor, fala rapidamente. Só um minuto sobre a última alteração. Isso que eu queria. Para mim, ela é uma alteração assim, que eu tenho uma simpatia muito grande por ela. Ela veio aí através da Lei 13.984, ela é fresquinha para os estudantes de direito aí, ó. Ela é de 3 de abril de 2020, né? Ela é de semana passada. E ela incluiu dentro do rol de medidas protetivas que obrigam o agressor, o inciso 6 e 7, que é muito interessante, tá? Que é o comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação e o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Por que eu vejo com muito bons olhos essa alteração? Porque quando a gente trabalha no dia a dia com a violência doméstica, e a Lei Maria da Penha ela veio, né, protegendo muito a vítima, muitas medidas a favor da vítima, etc., a gente descuidava do agressor. Só que o que a gente verifica no dia a dia? Na grande maioria das vezes, essa vítima ela vai voltar a conviver com o agressor. Seja por dependência emocional, financeira, qualquer outra coisa. A grande maioria das vezes, ela vai voltar. Então, a gente fazia todo um anteparo com relação à vítima e não preparava esse agressor para voltar a ter uma relação com essa vítima. E a gente sentia essa dificuldade. E muitas vezes, a gente percebe dentro das audiências que os homens, na verdade, eles não têm a dimensão do quão violentos eles são. Eles foram criados dentro daquele sistema. Aquilo para eles é normal. Aquilo é normal. Eu me lembro de uma vez de eu fazendo uma audiência e o fato aconteceu durante o almoço da família. Um jogava faca, copo, garfo, prato no outro e uma criança de um ano no meio. Aí eu olhava assim, assustada e perguntava, mas vocês almoçam assim? Aí ele falou assim, por quê, doutor? Aí eu falei, gente do céu, como que o almoço na minha casa é diferente? Mas enfim, tem toda não é um almoço lá em casa sem graça, né? Tem toda uma cultura. Tem emoção. Não, você está totalmente apático. Aí a gente foi percebendo isso, que eles precisam, e quando a gente começa a contar para eles, a ficha vai caindo. Eu cheguei até a te falar que eu participei de um curso em Belo Horizonte com acompanhamento de um grupo de agressores de violência doméstica de alto grau de violência. Eles passaram por esse processo de reeducação com uma equipe multidisciplinar por 10 encontros, e eu fiquei muito surpresa com o último encontro deles. Quanta diferença a gente viu. E eu acho que é aí que a gente vai resolver o problema, porque a gente vai trabalhar a vítima, que está emocionalmente desgastada, que não mais se reconhece como um ser de valor, como uma pessoa de respeito.
mas a gente também tem que trabalhar esse agressor, porque senão a gente não vai fazer esse trabalho completo da família. Então, por isso que eu olho com muito bons não vai olhos fazer essa operação. diferença. Não vai Não fazer diferença vai voltar social. de novo. Vai voltar de novo. Doutora Daniele, nós temos que encerrar, já deu 1 hora, senão daqui a pouquinho ele mesmo vai cortar aqui o Instagram. Eu quero novamente agradecer a participação da senhora, enquanto juíza, e sua, enquanto minha amiga, minha ex-aluna querida. Isso que eu ia te falar, que você não contou que eu era sua aluna. Minha ex-aluna, minha aluna eterna, e eu vivo aprendendo com você o tempo inteiro. Meu Deus, eu que aprendo todos os dias. Eu também quero agradecer muito, tá? Essa oportunidade. É muito bom poder estar com você e principalmente estar trocando ideias do direito com você. Agradecer o Daniel pelas perguntas instigadoras dele aí. Foi muito bom. Estou adorando o Daniel participando. Muito bom. Agradecer todo mundo que entrou aí para nos prestigiar. Foi muito bom mesmo. Uma pena que os nossos sinais de internet hoje não foram legais, né? Mas é por causa da chuva, né? Choveu muito aqui também. Caramba. Aqui a internet não é muito boa. Eu quero agradecer aos alunos do Unifagoc, né, da minha turma de processo penal 2, como os alunos da turma de processo penal 1, do Dr. Bruno Salles. Agradecer a participação do Dr. Diego, delegado regional, que participou aqui da nossa beijo pro Diego também. Nosso ex-aluno, amigo querido do coração, Daniel Naif, Nair também da UFV, que eu vi chegando aí, e todos os meus outros alunos, meus amigos que participaram, e dizer para vocês que tratar esse tipo de assunto é sempre muito relevante, porque a violência doméstica ela está dentro dos lares. E nós gostamos de viver em coletividade. E nós precisamos ser felizes. E a felicidade nossa, ela acontece quando as pessoas que estão à nossa volta também são felizes. Ninguém é feliz sozinho. Então, é nosso dever contribuir para a felicidade alheia. É o que a doutora Daniele Marota diz. Em casa, tudo que é para ser muito maior, muitas vezes nós fazemos menos. Nós somos mais agressivos, nós somos mais relapsos, somos mais descuidados, sendo que, na verdade, nós deveríamos ser mais carinhosos, mais afetuosos, mais comprometidos e mais respeitosos. Então, fica esse recado para todos vocês aí. Mais uma vez, doutora Daniela, agradecer de coração a sua participação, agradecer a todos os nossos alunos e pedir que todos fiquemos em casa, que façamos o nosso dever, cumpramos a nossa responsabilidade social. Isso. Agradeço mais uma vez imensamente. Quero mandar um beijo aqui para Adriana Ferraz de Grisema, que está acompanhando a gente desde o início. Esqueci de mandar um beijo para ela, uma pessoa muito querida. Um grande beijo, Adriana. E muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo. Isso é muito bom mesmo. E também faço esse apelo a todo mundo que a gente seja um pouco mais consciente. Acredito que nós vamos sair dessa crise da pandemia mais evoluídos espiritualmente, socialmente, enquanto comunidade. Nós estamos pagando hoje o preço do nosso egoísmo, mas a gente vai sair melhor disso aí, sim, dessa luta. E com certeza nós vamos atingir um nível de espiritualidade maior e com certeza a gente vai aprender, inclusive, a viver melhor em família. A gente vai viver em família, né? Um beijo para todo mundo. Desejo uma noite mais que abençoada a todos. Obrigada, até a próxima. Tchau.